Bom, bom dia. Vamos à correção da lista com fármaco B. Esse vídeo vai para os alunos do curso de odontologia, mais os alunos do curso de farmácia, sobre a disciplina de farmacologia, correção de exercícios. Não deixe de curtir o canal para que você tenha acesso sempre a vídeos atualizados. No mais, vamos lá à correção. Vou fazer a lista. Vou fazer a leitura do texto e depois eu vou de questão a questão com a correção e com a discussão da alternativa. Esse exercício é um exercício onde você deve marcar verdadeiro ou falso, e nós temos 20 exercícios aqui. É sempre bom lembrar que você deve ter uma caneta de marcar texto e vir marcando as palavras que são chaves para que você possa resolver os exercícios propostos, as questões propostas. Vamos lá, vou à leitura do texto. Avalie as informações abaixo referentes ao medicamento B. O fármaco com características de um ácido fraco e disponível apenas para uso intravenoso apresenta alto grau de ligação às proteínas plasmáticas, 89%. Sua biotransformação se dá no fígado através da ação das oxidases, bem como a conjugação ao sulfato e à glutationa. Seus metabólitos são inativos, sua excreção é principalmente renal por filtração glomerular e apresenta ampla margem de segurança. De acordo com as informações acima, marque V ou F. Vamos lá para as alternativas. A primeira, o valor de NPE está bem distante do valor de CMT. NPE é nível plasmático efetivo, CMT concentração máxima tolerável. O texto ressalta para a gente que o fármaco apresenta ampla margem de segurança. Se ele apresenta ampla margem de segurança, sua janela terapêutica é ampla, consequentemente o CMT se encontra distante do NPE, alternativa correta, verdadeiro. 2. Apresenta baixo risco de intoxicação. Se o fármaco tem uma ampla janela terapêutica, consequentemente ele tem um baixo risco de intoxicação. 2. Alternativa correta ou verdadeira. 3. Não é uma prodroga. A característica de uma prodroga é quando o fármaco é biotransformado e os seus metabólitos são metabólitos ativos. Durante o texto ele me diz que os metabólitos são metabólitos o quê? Inativos, Então o fármaco ele não é uma prodroga, está correto. Número 3, correto. 4. Apresenta baixa distribuição para os tecidos corporais. Se o meu fármaco ele tem alta ligação às proteínas plasmáticas, consequentemente, ele se encontra mais no sangue. Se ele encontra mais no sangue, ele tem uma baixa distribuição tecidual. Dessa forma, ele não apresenta uma boa distribuição para os tecidos. A minha alternativa diz que ele apresenta baixa distribuição para os tecidos corporais. Então, a minha alternativa está correta, já que uma vez ele está mais presente no sangue, devido à sua alta ligação às proteínas plasmáticas. Número 5, provavelmente apresenta baixo peso molecular. Se você olhar no texto, grifa lá com a sua caneta de cor, você vai ver que ele sofre filtração glomerular. A filtração glomerular ela só acontece com substâncias com baixo peso molecular, devido às fenestrações no gromelo serem de um tamanho que suporte uma filtragem até moléculas de 70 Daltons, que são moléculas de baixo peso molecular. Se o fármaco ele é filtrado, então logicamente ele apresenta baixo peso molecular. A alternativa 5 está correta, O fármaco apresenta baixo peso molecular porque ele sofre filtragem glomerular. 6. Não sofre ação das enzimas microsomiais hepáticas, errado. O texto fala que ele sofre ação das oxidases. As oxidases são as enzimas microsomiais hepáticas. Alternativa 6, errada. 7. Deverá ter efeito imediato. Correto. Por que ele tem efeito imediato? Porque ele é administrado por via endovenosa. Então, o fármaco, ele já, assim que ele chega à corrente sanguínea, que ele chega imediatamente, ele já apresenta valores acima da NPE, produzindo um efeito imediato, certo? 8. Em pH alcalino, apresenta-se a maior concentração na forma hidrossolúvel. Como o fármaco é um ácido fraco, em pH alcalino ele vai encontrar as suas formas ionizadas, que são as formas mais hidrossolúveis. Então a alternativa está correta. 9. A ingestão aguda de álcool pode reduzir o seu efeito.
a ingestão aguda de álcool pode competir pelo processo de biotransformação. O álcool ele é biotransformado pelas oxidases, juntamente com o fármaco. Então, ele pode potencializar o efeito do fármaco, uma vez que ele compete pela via de biotransformação. O álcool é biotransformado, o fármaco tem seus valores sanguíneos aumentados. Tá? Então, a alternativa número 9, né, ela está errada, tá? Ela não vai diminuir, mas vai aumentar os efeitos. Tá? 10. Apresenta praticamente 100% de biodisponibilidade. A alternativa está correta. Fármaco administrado por via intravenosa, ele não atravessa as barreiras, então ele chega na sua forma total à corrente sanguínea, então ele apresenta biodisponibilidade de 100%. Tá? A alternativa está correta, número 10 correta. Tá? Número 11, é excretada da forma inalterada. É errado, né? Eu tenho metabólica, ela sofre reação de fase 1 com as oxidases, reação de fase 2 duas vezes com sulfato e com a glutationa, então a estrutura é alterada, tá? Os meus metabólitos são inativos, então a alternativa está errada, tá? Número 11, errada, tá? 12, os recém-nascidos terão dificuldades em biotransformar, a alternativa está correta. Né? Os recém-nascidos não fazem conjugação com ácido glicurônico devido à imaturidade hepática. Consequentemente, eles terão dificuldade em excretar esse fármaco, uma vez que eles não conseguem biotransformá-lo. Tá? Então, o número 12 está correto. Tá? 13, apresenta extenso metabolismo de primeira passagem. O fármaco diz para a gente que ele não tem como apresentar metabolismo de primeira passagem, uma vez que o fármaco é administrado por via intravenosa. Né? O fármaco só apresenta metabolismo de primeira passagem quando ele é por via oral. Então, a alternativa está o quê? Errada. Tá? Número 13, errada. O fármaco é administrado por via endovenosa, não por via oral. Fármacos por via oral que sofrem metabolismo de primeira passagem. Tá? 14, o aumento do pH deverá diminuir a sua absorção. Tá? A alternativa está errada porque o fármaco ele não é absorvido. O fármaco é administrado por via intravenosa. Tá? Então, qualquer que fosse o raciocínio, ele já seria uma negativa. A alternativa está errada, porque o fármaco ele não é absorvido, né? Ele é administrado por via endovenosa. Tá legal? 14, a alternativa errada. 15, é absorvido quando administrado por via oral. O texto diz que ele somente é disponível por via o que? Intravenosa. Então, a alternativa está o que? Errada. Tá? 16. Sofre reação de fase 1 na biotransformação. Correto, ele sofre reação do que? Das oxidases, né? Que são reações de fase 1 realizadas pelas enzimas microsomiais hepáticas. Tá? 17. Terá sua excreção aumentada em pH urinário se for diminuído o pH urinário. Diminuir o pH é tornar ácido, a substância é ácida. Substâncias ácidas são bem excretadas em pH básico. Então, se eu reduzir o pH, eu vou dificultar a minha excreção, uma vez que eu vou favorecer as minhas formas o que? Não ionizadas. E para a excreção eu preciso das minhas formas o que? Ionizadas. Tá? 18. A alternativa está errada, número 17. 18. Os idosos apresentam dificuldade em metabolizar a droga. A alternativa está correta. Assim como as crianças têm dificuldade, os idosos têm dificuldade devido à injúria provocada pela idade, né? E aí o meu processo de biotransformação é o mais afetado pela idade. Consequentemente, eu terei dificuldade em biotransformar a droga. A alternativa 18 está correta. Tá? 19. Apresenta duas reações de fase 2 da biotransformação. Correto. O texto relata para mim que ele faz uma reação de sulfatação e uma reação a reação com ácido glicurônico, uma glicuronização. Então, são duas reações de fase 2, né, duas conjugações, e, consequentemente, a alternativa está correta. Tá? 20. Se for administrado juntamente com fenobarbital, o seu metabolismo deverá ser mais lento. Tá? O fenobarbital ele é um indutor das enzimas microsomiais hepáticas. Né? Como ele é um indutor das enzimas microsomiais hepáticas, o metabolismo ele é mais ele é acelerado. Né? Então, como ele é acelerado,
eu vou ter um aumento da biotransformação desse fármaco. Tá? O fenobarbital é um indutor das enzimas microsomiais hepáticas, ele aumenta o processo de biotransformação. Tá? A alternativa ela não deixa aí claro para a gente se essa administração é concomitante, ou seja, é agora, né, instantânea, ou se durante um tempo. Para que eu tenha a indução das enzimas microsomiais hepáticas, eu vou precisar de um determinado intervalo de tempo. Tá? Mas a gente considera que esse intervalo de tempo existe aí, então por isso a biotransformação da droga estará aumentada com a administração concomitante de fenobarbital, porque o fenobarbital induz as enzimas microsomiais hepáticas, que aumenta a biotransformação. Tá? No mais, aguardem a correção do meloxicam, que é o último que falta. No mais, aguardem a atividade que será encaminhada pela coordenação. E um abraço para vocês, boa quarentena, fiquem em casa por enquanto. Logo, logo nós nos encontramos dentro da sala de aula. Um abraço a todos.